O Salmo 107 é um hino de agradecimento a Deus por sua bondade e misericórdia em resgatar os que clamam por ajuda em situações de aflição. O salmista descreve 4 situações em que as pessoas clamam por ajuda: perigos no deserto, prisão, doença e tempestade no mar. Em cada situação, o povo clama por ajuda e Deus os resgata. Deus é bom e fiel. O Salmo 107 começa e termina com a mesma frase: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Essa é a verdade fundamental que devemos sempre lembrar e proclamar: Deus é bom e fiel, Ele não muda, Ele não falha, Ele não nos abandona, Ele é o nosso Pai amoroso, que cuida de nós e nos provê tudo o que precisamos. Mas, às vezes, nós nos esquecemos dessa verdade, nós nos deixamos levar pelas circunstâncias adversas, pelas dificuldades, pelas tentações, pelas dúvidas, pelas angústias. Nós nos sentimos sozinhos, perdidos, desesperados, nós nos rebelamos contra Deus, desobedecemos aos seus mandamentos, ignoramos os seus conselhos, nós nos afastamos dele e seguimos os nossos próprios caminhos. Deus nos resgata. O que Deus faz quando nós nos afastamos dele? Ele nos abandona? Ele nos castiga? Ele nos rejeita? Não, Ele nos resgata, Ele nos busca, Ele nos chama, Ele nos atrai, Ele nos salva, Ele nos ouve quando clamamos a Ele, Ele nos livra das nossas aflições, Ele nos cura das nossas feridas, Ele nos restaura a sua comunhão. O Salmo 107 nos mostra 4 exemplos de como Deus nos resgata. Ele nos resgata dos perigos do deserto, Ele nos conduz por caminho seguro, Ele nos sacia a sede, Ele nos satisfaz a fome, Ele nos leva a uma cidade de habitação, Ele nos resgata da prisão da opressão, Ele nos tira das trevas e da sombra da morte, Ele nos quebra as correntes que nos prendem, Ele nos liberta da escravidão do pecado, Ele nos abre as portas da liberdade, Ele nos resgata da doença da rebeldia, Ele nos cura das nossas enfermidades, Ele nos livra da morte, Ele nos perdoa das nossas transgressões, Ele nos restaura a vida, Ele nos resgata da tempestade da aflição, Ele acalma as ondas que nos assustam, Ele serena as águas que nos ameaçam, Ele nos guia ao porto almejado, Ele nos dá paz e alegria. Deus nos transforma. Deus não apenas nos resgata, mas também nos transforma. Ele não nos deixa como estamos, mas nos faz novas criaturas. Ele não nos devolve ao nosso estado anterior, mas nos leva a um nível superior. Ele não nos mantém na mesma situação, mas nos prepara para um novo propósito. O Salmo 107 nos mostra 4 exemplos de como Deus nos transforma. Ele transforma os rios em deserto e as fontes em terra sedenta. Ele nos mostra as consequências da nossa rebeldia. Ele nos disciplina com amor. Ele nos ensina a valorizar a sua graça. Ele nos humilha para nos exaltar. Ele transforma o deserto em açudes e a terra ressecada em fontes. Ele nos dá água viva. Ele nos renova o espírito. Ele nos faz frutificar. Ele nos abençoa e nos multiplica. Ele transforma os humildes em príncipes, e os sábios em loucos. Ele nos exalta na medida da nossa humilhação. Ele nos honra na medida da nossa fidelidade. Ele nos confunde na medida da nossa arrogância. Ele nos repreende na medida da nossa insensatez. Ele transforma a tristeza em alegria e o lamento em louvor. Ele nos consola na nossa dor. Ele nos alegra no nosso choro. Ele nos enche do seu espírito. Ele nos inspira a cantar. Deus nos convida. Deus nos resgata e nos transforma. Mas Ele não nos obriga. Ele nos convida a participar da sua obra, a cooperar com o seu plano, a responder ao seu amor, a obedecer à sua vontade. Ele nos dá a liberdade de escolher, de aceitar ou rejeitar, de seguir ou fugir, de amar ou odiar. O Salmo 107 nos mostra 4 convites que Deus nos faz. Ele nos convida a louvá-lo pela sua bondade e pelas suas maravilhas. Ele nos dá motivos para agradecer. Ele nos mostra as suas obras. Ele nos revela o seu caráter. Ele nos surpreende com a sua graça. Ele nos convida a oferecer-lhe sacrifícios de ação de graças e anunciar as suas obras com cânticos de alegria. Ele nos pede uma entrega total. Ele nos chama a uma adoração sincera. Ele nos capacita a um testemunho eficaz. Ele nos envia uma missão alegre. Ele nos convida a exaltá-lo na congregação do povo e a glorificá-lo na assembleia dos anciãos. Ele nos une à sua igreja. Ele nos integra à sua família. Ele nos edifica com os seus dons. Ele nos fortalece com a sua palavra. Ele nos convida a considerar o seu amor leal e a atentar para as suas maravilhas. Ele nos atrai ao seu coração. Ele nos fala ao nosso ouvido. Ele nos ilumina a nossa mente. Ele nos toca a nossa alma. O Salmo 107 é um convite a louvar a Deus por sua bondade e fidelidade, a reconhecer a sua graça e misericórdia, a experimentar o seu poder e amor, a viver o seu propósito e vontade. Que possamos responder a esse convite com fé, gratidão, obediência e alegria. Que possamos dizer como os remidos do Senhor: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre.